Nessa segunda-feira, a Carolina Dickmann deu uma entrevista exclusiva ao Jornal Nacional. Foi a primeira vez que ela tratou sobre esse assunto desde que fez a denúncia à polícia. Encontrei uma Carolina mais tranquila essa tarde no Rio. Aliviada depois de dias de exposição da intimidade, constrangimento e chantagens. A polícia ter chegado a esses suspeitos te tranquiliza? Dá um certo alívio? Como é que você se sente? Acho que agora eu vou poder voltar a viver, porque minha vida estava em suspenso, assim, sabe? Enquanto não aparecesse essa pessoa ou essas pessoas, acho que não seria possível ficar totalmente tranquila. Em algum momento você pensou em pagar, em aceitar isso que estava acontecendo e pagar o que era pedido? Não. Nunca? Em nenhum momento? Nunca. Foram 3 semanas desde que o secretário de Carolina recebeu o primeiro telefonema do chantagista, até que veio a notícia. E você ficou sabendo por quem que as suas fotos já estavam na internet? Pelo Alex, meu empresário. Estava no ensaio do filme que eu vou fazer em São Paulo. E aí eu peguei meu celular, assim, na hora de ir embora, tinha escrito: as fotos vazaram, me liga urgente. Eu liguei pra Ana, que trabalha na minha casa, e falei: Ana, desliga a internet. Porque Davi, meu filho de 13 anos, já estava em casa, eu tinha muito medo dele ver aquelas fotos, eu não estar lá para explicar. Isso foi a minha maior angústia, então a minha preocupação era só falar para desligar a internet, que eu não queria que ele tivesse acesso àquilo. Agora eu fui para casa de uma amiga que me deu um calmante, eu fiquei muito nervosa de estar fora de casa, de não estar perto da minha família nesse momento. Como é que isso afetou a sua família? Eu nunca tirei foto nua e isso tem, assim, não tem uma questão muito só moral, de eu poderia fazer um filme nu, eu poderia fazer uma novela em que aparecesse alguma coisa, mas a coisa de me expor nua tem muito a ver com eu ter um filho de 13 anos, eu sempre coloquei isso abertamente. Então, nessa hora que tudo isso aconteceu, eu ficava pensando assim, mas o que é pior? Uma mãe nua ou uma mãe que aceita uma chantagem? Como é que ele reagiu, assim, a toda essa história? Ele foi muito maduro, eu acho, porque ele falou o tempo inteiro que era uma coisa minha, né? Era uma coisa que tinha a ver com o trabalho que eu escolhi, que tinha a ver com a minha fama, o próprio interesse das pessoas por isso, e que estava tudo certo, que se alguém perguntasse alguma coisa, ele ia dizer: não, isso é coisa da minha mãe. Ele te deu força nessa hora? Deu, e eu acho que ele está orgulhoso de mim. O Thiago, seu marido, acompanhou tudo muito de perto com você, né? Foi seu parceiro nessa hora. Foi muito bom para mim ter escutado dele, assim, que eu lembro que eu estava chorando muito no carro, falava: Thiago, mas e agora? Não sei o que. Ele: meu amor, calma, ninguém morreu, não tem ninguém com câncer terminal, você é linda, as fotos eram para mim, tá tudo certo. Tinha todo o turbilhão de coisas acontecendo, né? Não era só o Thiago, né? Era meu filho, era minha carreira, minha imagem, minha intimidade. E o mais louco, Patrícia, é que eu não fiz nada de errado. Qual foi a sensação de ver suas fotos sendo roubadas, publicadas em sites de pornografia fora do Brasil? Pior para mim foi ter sido roubada desse jeito, assim. Pior foi uma pessoa tentar tirar dinheiro de mim com informação que ela não tem direito. Ele não tem direito sobre essa informação, não é dele, é meu. Carolina, você vê diferença entre o crime do qual você foi vítima, que é um crime digital, para um outro crime, um crime convencional? Não. É uma sensação de faca no peito, assim, sabe? Me coloca uma faca no seu peito e... Que tipo de punição você acha que essas pessoas devem ter, que roubaram e que divulgaram suas fotos? Eu não sei. O que você espera? Justiça. Eu quero o que for justo. Boa sorte. Começou a valer hoje a lei Carolina Dickmann, que torna crime a invasão de computadores, como a que levou a público fotos íntimas da atriz no ano passado. Estamos conectados são informações pessoais e fotos nos computadores, tablets, celulares que podem cair em mãos erradas. Aconteceu no mês passado com o ator Murilo Rosa, o mesmo com a atriz Carolina Dickmann.
fotos íntimas foram espalhadas no mundo virtual. Ainda sem lei, virou caso de polícia. Como não havia lei, nós tivemos que buscar, por exemplo, no furto da imagem dela e no uso indevido dessa imagem. Agora tem lei e ganhou o nome da atriz. Invadir celulares, tablets e computadores e adulterar dados ou obter vantagens ilegais são atitudes criminosas. E o crime virtual tem efeito na vida real. Penas que variam de 3 meses a 2 anos de prisão. Um alívio para Simone. O Facebook dela foi invadido, copiaram fotos e criaram um perfil falso. Eu aceitava todo mundo e deixava as fotos liberadas para todo mundo. Depois disso eu fiquei mais cuidadosa. Essa é apenas uma das dicas. Não clicar em qualquer link que receba por e-mail, por exemplo. Ter cuidado com sites desconhecidos. Outra lei parecida começou a valer hoje e exige que a polícia monte delegacias especializadas no combate a crimes informáticos. Com a nova lei, o que é que vai ser possível? A polícia vai poder, já desde o momento da invasão, antes mesmo da utilização desses dados, atuar. Hackers do movimento Anonymous invadiram o site do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, para protestar contra a morte do ativista, programador e escritor Aaron Swartz. Os hackers invadiram 2 sites do MIT e trocaram os conteúdos por um texto em homenagem a Aaron Swartz, que se suicidou há 3 dias. O texto diz que o processo federal iniciado contra Swartz em 2011 é uma enorme injustiça. Ele iria a julgamento e poderia pegar vários anos de prisão, além de ter de pagar indenizações milionárias por ter invadido um banco de dados do MIT e baixar quase 5 milhões de artigos científicos sem autorização. O Instituto abriu uma sindicância para apurar sua responsabilidade no suicídio do rapaz. Num comunicado, os pais culparam parcialmente as investigações pela morte do filho. Aaron Swartz sofria de depressão. O caso despertou um debate sobre liberdade na internet. De um lado, aqueles que defendem a democratização de dados de relevância para a sociedade. De outro, governos e corporações que acham que certas informações devem permanecer em segredo por questões comerciais. Para muita gente, navegar na internet é um grande passatempo, principalmente na hora de acessar as redes sociais. Mas um engenheiro de São José dos Campos faz disso um trabalho muito sério, né, Michele? Ademir, ele acaba de ganhar um prêmio de R$80 mil na maior rede social do mundo, o Facebook, porque descobriu falhas no site que poderiam deixar expostos os dados dos internautas. Ele enxerga o que pouca gente consegue ver na internet. Reginaldo é hacker, mas ao contrário do que a maioria pensa, essa não é uma atividade legal. Hacker é uma palavra que ficou bem carregada, mas na verdade ela significa uma pessoa que quer entender um sistema a fundo. O especialista em segurança da informação, formado pelo ITA em São José dos Campos, identificou uma falha na maior rede social do mundo. Ela permitia a invasão da rede social, poderia infectar a máquina dos usuários. E poderia roubar informações também enquanto você estivesse acessando o site. Por ter encontrado o problema no site, Reginaldo vai receber uma recompensa de mais de $33 mil, cerca de R$80 mil. Esse é o maior valor pago pela rede social desde 2011, quando ela começou a premiar pessoas que avisam sobre falhas no sistema. E essa não é a primeira vez que ele encontra problemas em grandes sites da rede mundial de computadores. O hacker mineiro de Uberaba, que agora mora em São José dos Campos, faz parte do hall da fama do maior site de buscas da internet. Ele aparece em 6º lugar entre as pessoas do mundo que mais encontraram erros de segurança no endereço eletrônico. O sonho de qualquer profissional da área de segurança é achar uma falha que permita invadir as top de internet do mundo. E tive sorte de realizar ele relativamente rápido. Tá dando para ficar rico? Não. Tem muito imposto.